Lembro-me vividamente daquele dia fatídico em que decidi explorar o misterioso Vale das Almas Perdidas. Era um lugar que todos na cidade evitavam falar, como se o simples ato de mencioná-lo pudesse invocar algum mal inimaginável. No entanto, minha curiosidade e espírito destemido me impeliram a desafiar a superstição e investigar o vale por conta própria. Assim, em uma tarde sombria e nebulosa, decidi aventurar-me por entre as densas copas das árvores que circundavam aquela região enigmática. Conforme adentrava os limites do vale, uma sensação indescritível de inquietude tomou conta de mim, como se os próprios espíritos das almas perdidas sussurrassem ao meu ouvido, alertando-me para o perigo iminente. Enquanto caminhava, os sons da natureza ao meu redor pareciam diminuir, abafados por uma espécie de presença opressiva que pairava no ar. Aos poucos, comecei a vislumbrar sombras fugidias entre as árvores, movendo-se de forma inquietante, como se fossem espectros em agonia em busca de redenção. Mesmo diante da crescente sensação de terror que me envolvia, mantive-me firme em meu propósito de desvendar os mistérios do vale. Foi então que avistei uma figura espectral, vultos esfumaçados contorcendo-se em agonia, pairando entre a névoa que pairava diante de mim. Um gélido arrepio percorreu minha espinha, e uma sensação de pavor indescritível se apoderou de mim. Desviando o olhar do espectro, prossegui minha jornada, ansioso por encontrar respostas para os incontáveis relatos sobre o Vale das Almas Perdidas. Porém, mais adiante, algo perturbador aconteceu. Uma melodia desconexa e atormentada começou a ecoar por entre as árvores, como se a própria natureza entoasse uma canção de lamento pelas almas que ali jaziam. Cada passo que eu dava parecia ecoar pela eternidade, e a sensação de estar sendo observado por olhos invisíveis me agoniava mais a cada instante. Ao longe, percebi uma espécie de luz bruxuleante dançando entre os galhos, como se fosse um chamado para o além, uma sedução macabra que tentava me atrair para um destino sinistro. Em meio a esse tormento melancólico, vislumbrei uma névoa espessa que se erguia diante de mim, adquirindo formas contorcidas e sombrias que se retorciam como seres aprisionados em um eterno sofrimento. Apavorado, tentei retroceder, mas a paisagem ao meu redor parecia ter se transformado, tornando-se cada vez mais difusa e envolta em uma penumbra sobrenatural. Foi então que, entre a bruma sinistra, avistei vultos incorpóreos que se moviam ao redor de mim, sussurrando palavras ininteligíveis e emanando um frio intenso que penetrou até meus ossos. Incapaz de conter a sensação de pavor que me invadia, corri desesperadamente em direção à luz que ainda vislumbrava ao longe, ignorando os gemidos que ecoavam ao meu redor. Ao alcançar a borda do vale, deparei-me com um vislumbre tenebroso que me fez empalidecer de horror. Diante de mim, erguia-se uma figura sombria e desfigurada, envolta em uma aura de malevolência e desespero. Seus olhos vazios fitaram-me com um mal inominável, e percebi que diante de mim jazia a personificação do sofrimento e da perdição que assolava o Vale das Almas Perdidas. Uma risada insana ressoou pelo ar, gelando meu sangue e fazendo tremer minhas entranhas. As sombras dançaram ao redor da figura sinistra, como se celebrassem a minha presença naquele lugar proibido. Sem hesitar, virei as costas para aquele horror inominável e corri sem olhar para trás, determinado a escapar daquela terrível prisão espiritual. Ao deixar para trás as trevas do Vale das Almas Perdidas, a sensação de alívio e agradecimento por estar novamente sob a luz do sol inundaram meu ser. No entanto, compreendi que jamais poderia esquecer a terrível experiência que vivenciei naquele lugar amaldiçoado, consciente de que o mal e a desolação continuariam a assombrar os incautos que desafiassem as fronteiras daquele reino de aflição. Desde aquele dia, evito sequer mencionar o Vale das Almas Perdidas, ciente de que sua maldição se estende mesmo para além de seus limites físicos. Aquela experiência sobrenatural me assombra ainda hoje, e minha alma jamais será a mesma após ter desafiado os segredos que jazem nas profundezas sombrias daquele misterioso lugar. Aprendi da pior forma que, às vezes, a curiosidade pode nos conduzir a um abismo de angústia e terror do qual talvez nunca possamos retornar.